dia, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor. Estamos já preparando aqui para darmos início ao nosso culto desse domingo. Eu estou aqui na igreja e nós estamos de plantão aqui no templo para atender pessoas que necessitam de uma oração, de um conforto, de uma palavra de estímulo, de ânimo. E Deus tem nos abençoado nesse tempo aqui, tem falado muito ao nosso coração. E ao final dessa ministração que nós iremos fazer agora por aqui, nós teremos aí para você acompanhar uma gravação de um dos períodos de oração. Naturalmente que devido a toda a circunstância e também seguindo o propósito da nossa vinda aqui hoje, nós temos poucas pessoas nesse momento aqui no templo. Não temos mais do que 8 ou 10 pessoas, né? Temos aqui 4 pastores e alguns irmãos, uma meia dúzia de irmãos. E Deus tem nos proporcionado desfrutar desse tempo e usar esse tempo para interceder pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa cidade, não é? Pelo nosso estado, abençoando a vida de todas as autoridades, abençoando a vida de todos aqueles que temem o nome do Senhor, abençoando também a vida daqueles que ainda necessitam ter um encontro com Deus, não é? E nós sabemos que Deus, Ele é fiel, bom, justo, verdadeiro, amoroso, misericordioso, e Ele haverá de visitar cada coração. Esse propósito da igreja, nesses dias, ele não é em vão. Nós iremos colher o fruto dessa decisão, que foi uma decisão que surgiu no coração de alguém. Eu não sei dizer certamente quem foi o inspirador dessa convocação, mas assisti um vídeo, na televisão, onde um grupo de pastores dava uma sugestão ali na porta do palácio para o presidente, e ele fez menção de apoiar o movimento e enfim, não importa, mas quem teve essa ideia no seio da nossa comunidade cristã foi inspirado por Deus, né? Nós já temos o hábito de todos os domingos jejuarmos em prol da nossa vida espiritual, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Mas quando o movimento surge de uma maneira generalizada, como está hoje, é uma bênção de Deus e nós experimentaremos o fruto daquilo que nós estamos fazendo, né? Então que Deus nos abençoe e possa falar ao nosso coração. Queria ler 3 textos da Palavra de Deus para que pudéssemos fazer uma breve meditação nessa manhã sobre a nossa vida, sobre o destino da nossa vida e sobre os propósitos da nossa vida como ser humanos, né? Deus não criou o ser humano para que ele vivesse na terra sem um propósito específico. Deus criou o ser humano e determinou propósitos muito especiais e específicos para o ser humano. Então, nós precisamos de compreender isso e podermos nos adequar aos projetos de Deus para cada um de nós, né? Deus tem um plano especial em cada vida e Ele deseja que cada um de nós possa se incluir por amor nos planos que Ele tem determinado para nós. Então eu queria ler inicialmente Judas, capítulo 1, que é o único capítulo, o livro de Judas, o versículo 9, onde o texto diz assim: No entanto,
Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Segundo texto que eu gostaria de ler está em 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Eu não vou dar tempo de você anotar, mas você pode rever a gravação que vai ficar aí no nosso canal do YouTube, né? E depois você com calma pode assistir de novo e anotar. 2 Reis, capítulo 13, verso 21, diz assim: certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas, e então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. E o terceiro texto que eu gostaria de ler está em João capítulo 12, verso 9 em diante. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa dele, por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Meus irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo me conduza e me ajude a falar para que possamos meditar nessa manhã aquilo que vem do trono de Deus. E também que o Espírito Santo te dê ouvidos aguçados para que você possa compreender o que eu vou dizer. Então eu preciso da inspiração do Espírito Santo para falar e você precisa da inspiração do Espírito Santo para ouvir. E é nessa confiança de que o Espírito de Deus, que está comprometido com a palavra, nessa confiança de que ele vai agir, é que nós estamos aqui hoje para trazer essa reflexão. E que nós possamos todos que estamos participando desse culto virtual, possamos, ao terminar esse período, sermos visitados por Deus e termos uma transformação genuína no nosso coração e possamos experimentar o melhor que Deus tem para a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos o primeiro texto em que é relatado uma guerra espiritual entre o arcanjo Miguel e o diabo. E nessa guerra, a disputa era o corpo de Moisés. A Bíblia, ela nos relata sobre a morte de Moisés, nos dizendo que o próprio Senhor sepultou Moisés. E de forma que ninguém sabe onde foi que Moisés foi sepultado. O corpo dele, o túmulo dele, né, com o seu corpo, não ficou revelado a ninguém. Ninguém sabe, de fato, o que aconteceu com o corpo dele e onde ele foi sepultado. Mas, nesse texto, que, pelo que conheço da palavra de Deus, me parece ser o único texto que menciona essa batalha, né? Essa guerra, essa luta pelo corpo de Moisés, ele nos traz uma reflexão
E nós devemos pensar por que o corpo de Moisés era tão importante. Por que o corpo de Moisés estava ali em disputa? E a gente pode divagar e ter várias interpretações e várias opiniões a respeito disso, né? E já ouvi pregadores dizendo que Satanás queria o corpo de Moisés porque, como Moisés havia libertado o povo de Israel do Egito, o Satanás queria produzir através do corpo dele algum tipo de idolatria e assim desprestigiar, denegrir, apagar a glória de Deus em tudo que havia sido feito nesse episódio da libertação do povo de Israel do Egito, né? Contudo, nós não podemos afirmar categoricamente que fosse isso, né? Mas que existia uma razão por essa disputa, existia, né? Então eu fiquei pensativo sobre isso e Deus foi falando ao meu coração uma coisa que a gente precisa ter em mente sobre o nosso corpo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para salvar tempo, eu não vou abrir o texto, mas ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele diz mais, que nós não somos de nós mesmos, não é? Que o nosso corpo não nos pertence. Isso é uma afirmação muito contundente, muito impactante para o ser humano, porque hoje as pessoas têm cultuado a Deus numa forma muito antropocêntrica e egocentrista, e por que não dizer egoísta, né? E hoje temos visto tantas pessoas pensando que Deus ele é um realizador de sonhos, ou que ele está sempre pronto para nos atender e satisfazer os nossos próprios desejos. Então, isso é muito forte, mas na verdade nós precisamos tomar consciência de que o nosso corpo ele não pertence a nós mesmos. Há 2 semanas atrás nós fizemos uma ministração falando da necessidade de cuidarmos da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é na nossa mente que reside a fonte das inspirações para a vida. Não é assim que está escrito na palavra? E nós precisamos então cuidar da nossa mente. A nossa mente ela tem que ser vigiada, monitorada pelo Espírito. Ela precisa ser gerida, né, com muita rigidez, porque ela se polui com facilidade, né? E a nossa mente ela é que vai gerenciar o nosso corpo, né? O nosso corpo faz tudo que a mente ordena, não é verdade? Se meu cérebro, que é a minha mente, meu cérebro dá um comando, meu dedinho lá estalou, né? Porque a mente deu o comando, ele obedeceu o comando. Se a mente falar, mãozinha, fica quieta, ela vai ficar quietinha aqui, né? Então, dentro desse contexto, nós precisamos compreender também que o nosso corpo, ele não é nosso. O nosso corpo, ele é do Espírito Santo. É para que o Espírito Santo possa agir através dele. E o que nós temos feito com o nosso corpo? Como é que nós temos tratado o nosso corpo? De que maneira? Olha, agora nós estamos vivendo aí essa crise tremenda, terrível, essa epidemia a nível mundial que está trazendo risco de vida para muitas pessoas, né? Eu mesmo, para vir aqui para a igreja hoje, ouvi muitos conselhos de amigos que querem bem a mim, eu sei disso, me desmotivando a estar aqui e por zelo, por cuidado, e eu compreendo, e nós temos que ter. E nós estamos aqui no templo agora
com muito zelo, com muito temor de Deus, com muito cuidado, não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos os riscos que essa epidemia podem trazer para a nossa saúde, para a nossa vida, não é verdade? Então nós não podemos ficar expostos. Mas por que nós não tratamos o nosso corpo com esse zelo sempre? Não estou falando apenas de higiene pessoal, claro, não estou falando apenas de cuidados de higiene, mas eu estou falando de cuidados de higiene espiritual, não é verdade? Para que o nosso corpo não seja entregue para praticar coisas que são reprováveis aos olhos de Deus, coisas que são reprovadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entregar o nosso corpo para que o Espírito Santo possa usá-lo da melhor maneira. Eu creio que Moisés fez isso, meus queridos. Moisés fez isso. Moisés foi um homem que o seu nascimento estava lá no propósito de Deus, no projeto de Deus, e a vida dele foi luta desde o dia que ele nasceu, não é verdade? Porque ele nasceu debaixo de uma sentença de morte. E debaixo dessa sentença de morte, para que ele sobrevivesse, o Espírito Santo precisou ungir a vida de Joquebede, sua mãe, para que ela pudesse colocá-lo num cestinho e protegê-lo até 3 meses e depois soltá-lo num rio, mas em oração, pedindo que Deus cuidasse dele. Um rio que naquele tempo, o rio Nilo, né, no Egito, não, mas naquela época era um rio que tinha crocodilos, jacarés, aí possivelmente pode ter hoje ainda, tinham ali vários animais, as cidades não eram como são hoje, não é verdade? Existiam também os animais fora do rio, enfim. E ela teve que entregar o seu filho ao relento, ao léu, soltá-lo numa correnteza de um rio enorme, caudaloso, sem saber o que ia acontecer com ele. Então a vida dele já nasceu, já foi forjada, gerada, debaixo de uma sentença de morte de Faraó, para que todas as crianças hebreias que nascessem no Egito os homens fossem sacrificados, para que não mais houvesse risco, que o faraó temia que os homens fossem crescendo e a população hebreia fosse aumentando e que formasse um exército que tomasse o Egito. Então, essa foi a razão também que o povo se tornou escravo no Egito, não é verdade? Então a vida de Moisés, desde o início, ela foi gerada em luta, não é verdade? Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Olha, eu queria te dizer, você que está nos assistindo, que se você enfrenta muitas lutas, você deve parar para pensar e inquirir ao Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo e investigar com muito interesse por que a sua vida tem tanta tribulação. Pode ser que Deus tenha um propósito muito grande na sua vida e o inimigo já queira eliminar você, já queira destruir você, não é? Porque ele não quer ver os planos de Deus cumpridos na sua vida, não é verdade? E como todo homem nasce com um propósito e um plano, ele trabalha desde logo para querer matar as pessoas. Por isso, a gente não pode, de forma alguma, aprovar o aborto, né? Mesmo com todas as argumentações, nós temos que entender que cada vida que vem a esse mundo, Deus pode usar aquela vida para um plano específico. Deus pode transformar as maldições em bênção na nossa vida. Então, a vida deve ser preservada sempre, não é verdade? E nós sabemos que Moisés, então, Deus tinha um grande plano na vida dele. Deus tinha algo tremendo para fazer na vida daquele homem. E o inimigo desde cedo queria matá-lo, não é verdade? Depois, Moisés foi recolhido pela filha de Faraó e foi criado dentro do palácio de Faraó, e provavelmente existiam planos de Faraó para que ele fosse um governador ali no Egito. Não sei se até mesmo pudesse
no futuro se tornar um faraó, mas como ele era filho da filha de faraó adotado, esse podia ser o planejamento, né? Mas não era isso que Deus tinha para ele. Então Deus permitiu acontecer um episódio onde ele cometeu um erro terrível, né, assassinando uma pessoa, e depois, por conta desse erro, ele teve que fugir do Egito, né, e se esconder da fúria de Faraó e da sua família, e foi então habitar no deserto, onde Deus providenciou uma família para que o acolhesse, e ele com 40 anos precisou recomeçar a sua vida, não é? Precisou recomeçar a sua vida. E ali ele ficou 40 anos pastoreando ovelhas, né? E sendo tratado por Deus, porque o pastoreio de animais naquela região não é uma nobre função, é uma função assim de segunda categoria, vamos dizer, ou de terceira. As pessoas que vão pastorear ovelhas, elas normalmente não tiveram aptidão para outras tarefas consideradas por eles maiores, né? Davi era pastor de ovelhas, e Deus foi tirar ele lá do pastoreio das ovelhas para torná-lo rei de Israel, não é verdade? Então, às vezes, você enfrenta lutas, problemas, dificuldades, às vezes você está encostado em algum canto, né? Ninguém te dá valor, aquilo que você faz não tem importância. Nessa manhã o Espírito Santo está falando com você, você é muito importante, e prepara o seu coração, porque certamente Deus deseja usar você. Deus deseja usar você de uma maneira tremenda, como usou Moisés. Moisés, o corpo dele estava em disputa, não era à toa, né? É porque aquele homem, aquele corpo humano, né, foi uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus por muito tempo, não é verdade? Então, ali ele ficou no deserto, cuidando de ovelhas, por 40 anos. Ou seja, aos 80 anos de idade, Deus então vai e se manifesta a Moisés para chamá-lo para uma missão específica, que era resgatar o povo de Deus que estava escravo no Egito. Uma missão gloriosa, uma missão desafiadora, que Moisés achava inicialmente que ele não tinha a mínima condição para executar. Mas Deus não depende da nossa capacidade para realizar as coisas. Ele não depende da nossa inteligência, da nossa força, daquilo que nós somos capazes de fazer. Não, Deus ele toma alguém que muitas vezes não é capaz de quase nada aos olhos do mundo e usa essa pessoa com poder, com graça e de uma forma sobrenatural. E foi isso que Deus fez, que Deus realizou na vida de Moisés, né? Então Deus ali estava, através daquele chamamento, transformando a vida daquele homem, né? Aquele chamado era um chamado para transformação. E Moisés, então, aos 80 anos, ele foi se tornar um líder que iria impactar não só um povo, não só uma geração, mas iria impactar toda a humanidade, não é? Porque através da libertação do povo de Israel do Egito, foram anunciados grandes feitos que o Senhor ainda traria sobre a terra, inclusive o nascimento e sacrifício de Jesus, pré-anunciado na Páscoa, instituída na noite em que aquele povo recebeu a libertação. Então, o corpo de Moisés ele estava em disputa porque realmente o corpo dele tinha sido usado para a glória de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu telespectador, ouvinte
eu não sei como é que nós vamos chamar quem está do outro lado aí da telinha, mas nós precisamos nos conscientizar que Deus deseja manifestar a glória dele através dos nossos corpos. É através dos nossos corpos que nós alcançamos as demais pessoas, os humanos que estão aqui. E Deus está interessado na humanidade. E Ele quer manifestar a sua glória para abençoar a humanidade, né? Começando por você mesmo, pela sua casa, pela sua família e se estendendo por toda a terra. Deus nos chama para sermos todos cooperadores da sua obra. Segundo texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, fala sobre Eliseu. Eliseu foi um profeta de Deus. Foi um homem também extremamente usado por Deus. Foi um homem extremamente dedicado a Deus, né? Ele foi discípulo de Elias, que foi igualmente muito usado por Deus. E o que tem a ver Eliseu com o que nós estamos falando? O Eliseu, ele realizou muitas coisas tremendas em vida, não é? Deus usou Eliseu, Deus usou o corpo de Eliseu para fazer muitas coisas terríveis. Enquanto o nosso corpo tem vida, Deus vai usar nossa voz, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés. Deus vai usar toda essa estrutura física visível para espalhar a sua bênção na terra. Deus quer que nós todos sejamos canal de bênção, não é verdade? Não só no falar, como o apóstolo Tiago coloca no capítulo 3 do livro que ele escreve, quando ele fala que da nossa boca deve jorrar, proceder palavras de vida, fonte de água doce e não de água amarga, de água contaminada, não é verdade? Hoje, por exemplo, nós estamos dedicando o nosso dia ao jejum e à oração pela nossa nação, né? Nós não viemos aqui ao templo hoje de manhã para amaldiçoar a vida de A ou B, para pedir isso ou aquilo sobre a vida de A ou B, exercício de justiça, de juízo. Não, viemos aqui para clamar ao Senhor pelas nossas autoridades, pelo nosso povo, não é verdade? Eu, nessa manhã, orei nominalmente, abençoando a vida do Dr. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Não conheço ele pessoalmente, posso não concordar com algumas ideias dele, nós podemos não ser unânimes em posições de qualquer natureza, mas de forma nenhuma eu quero amaldiçoar a vida dele, eu quero abençoar a vida dele. Por quê? Porque ele é um homem que recebeu de Deus uma autoridade sobre um município importante da nossa nação. Então não importa se eu discorde ou concorde com as doutrinas políticas que ele crê e que ele luta por elas. Não, eu estou orando para que Deus use aquele homem com poder e graça para abençoar a nossa cidade, o nosso povo que mora em Belo Horizonte, né? Hoje eu orei nominalmente para abençoar a vida do doutor Romeu Zema. Eu não estou falando doutor, não sei se eles são doutores, mas esses governantes, né? Orei nominalmente por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus o use, para que o povo mineiro seja beneficiado através do governo dele. Orei nominalmente pela vida do nosso presidente Jair Bolsonaro, para que Deus possa usá-lo, para que ele possa ser instrumento de Deus para o nosso país, não é? Orei nominalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, pelo presidente do STJ, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo presidente da Câmara Municipal, a presidente, né, a senhora Nelly. Orei nominalmente por cada um dessas pessoas e pedindo a Deus também pelos juízes, pelos promotores, pelas
demais autoridades, secretários de Estado, secretários municipais, ministros de Estado, embaixadores fora do Brasil, nós estamos clamando a Deus para que todos sejam instrumentos de Deus. E é isso que Deus quer, é que esses homens coloquem os seus corpos, a sua vida, a serviço do próximo, a serviço do ser humano, para que as questões pessoais, elas saiam do foco na vida dessas pessoas, como deve sair da nossa vida. Eu não posso pensar só em mim, eu sou pai de família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu não posso pensar só em mim, não é verdade? Eu tenho vizinhos, eu não posso pensar só em mim, eu tenho ovelhas na igreja, eu não posso pensar só em mim. Ou seja, o nosso corpo, ele precisa ser dedicado à glória, a glorificar o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos entender nesses textos que nós acabamos de ler. E aqui esse segundo texto que lemos fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu fez muitos milagres, ele fez o dobro dos milagres de Elias. Por quê? Porque ele andou com Elias e falou: eu quero seguir o seu ministério, eu quero continuar o seu ministério, eu quero dar seguimento àquilo que você está fazendo, eu não quero que aquilo que você fez fique parado no tempo. Eu oro para que o que eu estou fazendo aqui na Igreja Cristã em Belo Horizonte não fique parado no tempo, que tenha alguém, várias pessoas, para dar prosseguimento ao que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ordenou que continuássemos fazendo como igreja. Então, Eliseu, ele pediu, e o profeta Elias profetizou sobre ele que ele receberia a porção dobrada do Espírito. E ele recebeu. Então ele fez o dobro dos milagres. E o último milagre que esse homem fez, ele fez depois de morto. Entenda bem, o último milagre que ele foi instrumento de Deus para realizar, tá bem? A gente às vezes usa uma linguagem que pode parecer que a gente está querendo dizer outra coisa. Não, nós não estamos querendo dizer outra coisa, né? Ele foi usado depois de morto para manifestar a glória de Deus. Um homem estava numa guerra, um homem morreu e o exército inimigo vinha chegando e eles pegaram aquele homem e falaram: e agora? Vamos correr, corre para não morrer. Jogaram aquele homem, ele caiu na cova do Eliseu. Que cara de sorte, hein? Abençoado, não é? Espero que, a Bíblia não fala, mas espero que ele tenha revivido e vivido novamente para a glória de Deus. Mas aquele homem ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu. Olha só como o corpo, nosso corpo, ele é importante e é instrumento de Deus. Então, trate a sua vida com muita atenção, com muita dedicação, com muito cuidado, com muito zelo, porque Deus deseja nos usar para a glória do nome dele aqui na terra. Deus quer fazer de você um instrumento precioso, um canal de bênção para as pessoas aqui na terra. Então nós não podemos de forma nenhuma, voltando, estar aqui na oração para amaldiçoar ninguém. Nós estamos aqui para abençoar o nosso povo, as nossas autoridades. Hoje eu declaro que a nossa nação, ela vai mudar os seus rumos. O nosso povo vai ser um povo feliz, próspero, abençoado. A nossa nação terá riquezas, a nossa nação será próspera, o povo será próspero, o povo viverá com mais tranquilidade, em nome de Jesus, porque é isso que está prometido na palavra de Deus quando nós oramos pelas autoridades. A Bíblia diz que nós teremos vida tranquila, quieta, abençoada. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos valorizar a nossa vida, o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Não trate mais a sua vida com desdém, não trate mais a sua vida como uma inutilidade, não trate a sua vida de qualquer maneira, não permita que nada venha a atingir a sua vida, para diminuir a sua vida, denegrir a sua vida, estragar a sua vida, estragar a sua saúde, estragar seu corpo. Não.
Cuide bem da sua vida. Eu não estou falando de vaidade, meus irmãos. Eu espero que você esteja compreendendo. Nós estamos falando de algo espiritual. É claro que a gente tem que ter cuidados pessoais, né? Estou aqui com meu cabelo penteado, né? Pelo menos eu tentei. Estou aqui, né, com a minha barba aparada. Tomei um banho, não é verdade? Vesti uma roupa limpa. Claro, tudo isso faz parte. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo espiritual. Deus nos criou com um propósito maior e esse corpo vai ser instrumento de Deus para abençoar. O último texto que eu quero então deixar aqui para os irmãos, que nós lemos, está em João capítulo 12, e fala de um homem que era amigo de Jesus e que morreu. E que Jesus foi lá na beira do seu túmulo e orou e proclamou, declarou que ele voltasse à vida e ele ressuscitou, né? E a Bíblia também não relata para nós todos os feitos de Lázaro, né? As coisas que ele fez, como foi, mas com certeza, meus queridos, se Jesus foi ali na beira do seu túmulo e o trouxe de volta para a vida, havia um propósito. E a prova que havia um propósito é que quando Jesus chegou ali para visitar Lázaro, a multidão, está escrito no texto, ela veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara. Ou seja, a vida daquele homem tomou uma outra dimensão quando Jesus o ressuscitou. As pessoas já não iam só ver Jesus, elas iam ver Lázaro. Olha a glória de Deus se manifestando na vida de Lázaro. Irmãos, eu estava morto. Eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados. Eu estava morto espiritualmente e Jesus me ressuscitou. Jesus me trouxe de volta à vida. Se eu fosse contar a minha vida para você, se você pudesse saber de detalhes, né, que agora a gente não tem tempo e nem tudo a gente tem condição de contar, mas Deus me livrou da morte física muitas vezes, até que Ele me ressuscitasse espiritualmente, para que a glória dEle pudesse se manifestar através da minha vida. E eu estou aqui nessa manhã maravilhosa de domingo, declarando bênção, profetizando vitória sobre a sua vida. No nome de Jesus, que você possa receber aí onde você está a unção do Espírito que quebra todo jugo da maldade, do pecado e do inimigo sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo possa te visitar e possa fazer da sua vida como a vida de Moisés, como a vida de Eliseu, como a vida de Lázaro, como a vida de tantos homens de Deus que viveram e na sua passagem pela terra a glória do Senhor se manifestou através dos corpos deles. Não são ídolos, não são ídolos. Não tenho lá em casa uma imagem do Moisés, nem uma imagem do Eliseu, nem uma imagem do Lázaro, nem de Tiago, nem de João, nem de Paulo, nem de ninguém. Porque a glória do Senhor, Ele não dá para ninguém, nem tampouco as imagens de escultura. É isso que está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Então, não tem, mas eu tenho como inspiração essas pessoas, né? Eu tenho como exemplo de fé e vejo que os corpos desses homens, eles tinham muito valor, a ponto do diabo querer disputar o corpo de Moisés, a ponto de os ossos de Eliseu ressuscitar um homem, a ponto de um homem morrer e reviver para que a glória do Senhor se manifestasse naquele lugar onde ele vivia. Então,
Deus deseja manifestar a glória dele na nossa vida e através da nossa vida. Coloque-se nas mãos do Senhor como um canal para ser bênção por onde você andar. Que Deus abençoe a nossa vida com essa palavra. Que Deus possa motivar o nosso coração na direção certa. Que nós possamos, a partir de hoje, ter atitudes diferentes, para que as pessoas possam olhar para nós e possam ver a glória de Deus resplandecendo. Quando Jesus falou, vós sois a luz do mundo, ele estava declarando que todos nós temos condição de brilhar refletindo a glória do Senhor na nossa vida. Tome uma posição com Deus, querido. Toma uma posição com Deus e muda o curso da sua caminhada. Muda a trajetória dos seus passos. Não continua na mesma vida. Você é importante, seu corpo é importante, sua mente é importante, você é especial para Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de vitória. Né? Que mesmo em meio a toda essa turbulência, a glória do Senhor se manifeste para fazer diferença nas nossas vidas. Eu quero profetizar que essa crise de saúde, que essa crise econômica, que tudo que estão falando aí, que está em crise, não há de chegar na sua vida e na sua tenda. Em nome de Jesus, eu quero declarar que a sua vida está na mão do Senhor e que se você coloca a sua vida à disposição do Senhor, Ele vai fazer proezas na sua vida, como Ele fez na vida de Moisés, como Ele fez na vida de Eliseu, como Ele fez na vida de Lázaro e de tantos outros. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder uma semana de vitória. Não desanima, não desiste, saiba que você pode ser, a partir da sua decisão, um canal de bênção nas mãos do Senhor, um instrumento maravilhoso para manifestar a sua glória sobre a terra. Então, toma uma postura diante de Deus, né? Hoje é dia de jejum, de oração, é dia de decisão, é dia de posicionamento espiritual. E eu desejo que nós todos possamos ter esse posicionamento. Depois dessa palavra e dessa declaração profética para a sua vida, eu quero fazer um pedido para você. Você já percebeu que eu falei algumas vezes, né, nessa manhã, e o nosso culto está sendo agora transmitido à noite. Hoje eu precisei fazer assim, porque eu vim aqui para a igreja de manhã, então estou gravando o culto para as 19 horas, que agora você está aí assistindo, você pudesse participar. Mas o Espírito Santo está aqui agora, está aí agora. Amém? O Espírito Santo ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que Deus é único, né? Ninguém pode estar em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Só o Senhor. Por isso a gente não pode pedir nada para mais ninguém, só para o Senhor. Só Ele tem a capacidade de ouvir uma oração lá no Japão, lá na China, aqui no Brasil, lá em Roma, ao mesmo tempo. Ninguém mais pode fazer isso, né? Só o Senhor. Por isso há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? Homem. Então, que Deus está nos ouvindo e está conosco em todos os momentos. Mas a razão do pedido que eu vou te fazer é para que nós possamos transmitir os nossos cultos realmente ao vivo através do celular. A telinha nossa que está ali é o meu celular. Eu liguei meu celular, né, gravando essa mensagem, me assentei aqui, você, se está aí desde o início, você viu que eu vim e me sentei, e isso facilita muito, isso dá uma dinâmica para que nós possamos levar a mensagem de Deus tremenda. Mas o canal do YouTube que nós temos, ele não permite gravação ao vivo através do celular e transmissão ao vivo. Então, a gente pode gravar, mas transmitir tem que ser depois. Pode ser 5 minutos depois, mas tem que ser depois. Se nós alcançarmos 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, e você pode fazer isso,
Se nós conseguirmos 1.000 inscritos, nós vamos poder, através do celular, gravar todos os cultos. Gravar uma reunião de oração ao vivo e transmitir ao vivo, né? Com a participação das pessoas que estão assistindo. Isso vai ser uma bênção de Deus. Então, cadastra lá no nosso canal do YouTube. Nós já estamos com quase 600 inscritos em menos de 30 dias. Olha que bênção de Deus. Então você que está assistindo o nosso culto aí agora, vai lá no canal da igreja, Cultos e CBH. Né? Você está aí no canal assistindo. Clica lá em inscrever-se e se inscreva. Se você puder, aciona um sininho que tem lá do lado de inscrever-se. Se você acionar aquele sininho, toda vez que a igreja estiver fazendo uma transmissão ao vivo, você vai receber uma notícia no seu celular, falando, ó, a igreja tem alguém falando ao vivo. Aí você pode assistir, né? Se você não quiser receber notificações, você não toca lá no sininho. Mas se puder, toca, porque aí você vai receber todas as notificações de que nós estamos ao vivo, tá bom? Se você fizer isso, você vai contribuir muito com a nossa igreja e com a divulgação da palavra de Deus. E eu sei que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Eu sei que você quer usar o seu corpo, todo o seu ser para ser instrumento e canal de Deus, e canal de bênção. Não é assim? Foi assim que nós aprendemos aqui agora de manhã. E é assim que nós devemos fazer. Então vai lá, cadastra e nos abençoa. Amém? Fecha os seus olhos. Se você puder, antes de fechar os olhos, faz assim com suas mãos. Toda vez que você quiser receber alguma coisa, você não faz assim? A pessoa vem te dar alguma coisa, você não faz assim para receber? Então, isso é uma atitude de fé, não é? Que você vai receber alguma coisa agora. É uma coisa que você não vê, mas fazendo assim, você está dizendo para Deus, Deus, estou aqui, aberto para receber do Senhor. Amém? Então faça assim com suas mãos, feche seus olhos. Eu vou fazer assim com a minha mão, porque eu quero enviar para você uma bênção do céu, né? Quando nós fazemos assim, levantamos a nossa mão, é para abençoar. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sua família, sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Cadastra no nosso canal e você não vai mais ver eu precisar fazer isso. Ó, agora eu tenho que vir aqui e